Música Tessen Despertador. Salve, salve amigas e amigos do Música Tessen. Eu sou Eduardo Osório e está começando mais um Despertador, o 5º episódio deste podcast que fala sobre os lançamentos da música independente nacional. E neste 5º episódio nós vamos encerrar aí o ano de 2020 com os lançamentos de novembro e dezembro. Um feliz ano novo a todos vocês que estão ouvindo o podcast, já estamos em 2021, mas a gente traz agora então esses lançamentos de novembro e dezembro de 2020 aqui no 5º Despertador. São 12 lançamentos, a gente roda um trechinho de cada disco, né, de uma música de cada disco, tem entrevistas bacanas também aqui, o pessoal contribuindo aqui com o podcast, e vocês nos acompanham no Instagram e no Facebook, canal Música Tessen, e ali vocês vão ver também as postagens de cada disco. A gente faz uma postagem da capa do disco com informações bem bacana. Sigam a gente por lá e compartilhem, né, o podcast para que todo mundo possa conhecer, quem ainda não ouviu, estes discos destes artistas brasileiros. E a gente começa a nossa lista em Minas Gerais com a Isabela Moraes, que lançou seu primeiro disco autoral. O álbum Do Absurdo foi lançado no dia 5 de novembro de 2020. Ela é mineira, mas o disco também tem forte relação com o Rio Grande do Sul. E eu falei com a Isabela Moraes, pedi para ela contar um pouco pra gente da história desse disco, também da trajetória dela. Seja bem-vinda, Isabela Moraes, ao Despertador. Olá pessoal, aqui é Isabela Moraes. Falo um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu sou mineira de Três Pontas, terra em que cresceu Milton Nascimento, e tem no mínimo aí 20 anos que eu trabalho com música, estudo música, estou envolvida nesse universo, né? Já trabalhei em diversos projetos de Pink Floyd, Elis Regina, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento e música brasileira, rock, até conseguir gestar, né, as minhas próprias composições, as releituras de parceiros meus e amigos, compositores que eu admiro, para colocar no mundo do Absurdo, que foi lançado dia 5 de novembro de 2020, nesse ano absurdo. Bom, o processo de gravação ele é curioso pelo fato de eu ter me inspirado e resolvido fazer parcerias com gente muito diferente de diversos lugares, né? Eu não tive uma banda base, né, unicamente. Eu tive músicos do Rio Grande do Sul, músicos mineiros, né? E gravei tanto em Pelotas, como em Porto Alegre, como em Três Pontas, aqui minha terra natal. E o disco acabou, ele tem uma capa que é uma colagem, né, feita por uma amiga designer e astróloga como eu. E eu acho que o fato de ser uma colagem diz muito do processo que concebeu esse disco, né, de eu tentar sintetizar as minhas influências de todas as formas. Então o disco ele vai do progressivo, experimental, ao chorinho, à balada, né, aos tambores, a música a capela. Então ele é um grande passeio. Inclusive eu sugiro que ele seja ouvido na íntegra, né, em ordem, que a gente conseguiu aí criar uma narrativa bem bacana, passando por essa diversidade de linguagens e texturas e sotaques musicais. No disco eu regravei uma canção do Maurício Pereira, compositor paulistano, né, Danilo Guzmão, que também acabou de lançar o Ogó em álbum visual, Juliano Guerra e o Ian Ramil, compositores gaúchos, e as minhas parcerias também aí com poetas contemporâneos, né? Daniela Delias, Micheline Verunski, Carlos Moreira e Leandro Durazo. O disco ele tem tons de protesto, ele tem tons de denúncia, ele fala de absurdos de todas as formas, da nossa relação com o tempo. Então, é um grande convite, né? A faixa que dá nome ao álbum, do Absurdo, foi lançada juntamente a uma animação,
né? E nessa animação a gente explicita uma das grandes influências aí dessa letra do Carlos, né? E que passou também todo o meu estudo do argumento do disco, que é o mito de Sísifo, né? E é uma animação linda feita pelo Andy, aqui de Três Pontas. E eu convido a vocês a assistirem Do Absurdo, comigo, Isabela Moraes e Compasso Lunar, uma banda mineira incrível. É uma música lindíssima, que ganhou tons e um arranjo do Compasso Lunar psicodélico, e essa animação tá incrível. Então, ouça nas plataformas digitais preferidas de vocês. Se tiver interesse em adquirir o CD físico, contém todas as informações técnicas, uma arte lindíssima. Entre em contato comigo pelas redes sociais que a gente se organiza, @a Isabela Moraes, Isabela com S, um L só, Moraes com I. Tô no Facebook, tô no Twitter, tô no Instagram, e-mail. E muito obrigada, me ouçam, valeu, até mais. Um suspiro e a tarefa já começa. Pra quê? Pergunta ao passo no vazio pra nada. E a gente ouviu aí um trechinho da música Do Absurdo, faixa título desse primeiro disco autoral da Isabela Moraes, que também contou pra gente aí um pouco da história desse trabalho. Muito obrigado, Isabela, parabéns pelo trabalho. A gente vai seguir aqui em Minas Gerais com outro artista mineiro, agora o Sérgio Pererê, que vem da capital, ele que é de Belo Horizonte, e lançou neste ano de 2020, no ano passado no caso, nada mais, nada menos do que 5 álbuns, sendo 2 discos ao vivo, tem um disco de interpretações dele, de releituras, que ele chamou de revivências, e ainda 2 discos autorais, o Canções de Bolso, que integrou um Despertador, e agora, em 20 de novembro de 2020, ele lançou Coração de Marujo, um disco que busca aí resgatar a ancestralidade do Sérgio Pererê, criando laços entre o eu e o nós. Aí o Sérgio Pererê traz algumas músicas que passam pela cultura iorubá, falam de questões políticas. O disco tá muito legal, o Sérgio Pererê é uma das vozes mais impactantes que eu conheci nos últimos tempos, e eu rodo para vocês agora um trechinho de Ponto de Oxum. Oxum vem me fazer sorrir, seu filho já não quer chorar, as lágrimas que eu deixei cair no rio já foram de encontro ao mar. Ora por nós. Esse é um trechinho então de Ponto de Oxum, faixa do disco Coração de Marujo, do Sérgio Pererê. Confiram nas plataformas de streaming. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, um pouco de samba entrando por aqui, porque no dia 20 de novembro, mesmo dia que o Sérgio Pererê lançou o seu trabalho, né, um dia emblemático, o Dia da Consciência Negra, é o dia também que marca ou marcou em 2020 o retorno da Giovana, cantora e compositora que tinha lançado o último CD lá nos anos 80, mais de 30 anos depois. A Giovana voltou com Brilha Sol. Brilha Sol é um disco de samba muito bacana, tem sambas inéditos, tem regravações também, tem participações especiais de muita gente, como a Fabiana Cosa, o Taíde, Curumim, um disco que vale a pena conferir. A Giovana, que começou a sua carreira na década de 70, gravou um disco, no fim das contas acabou ficando um pouco à margem e agora retorna com esse grande trabalho, e eu rodo para vocês aqui um trecho da faixa título. Brilha sol pela santa madrugada, a estrela matutiana e a lua foram embora dormir. Brilha sol pra secar os
campos alagados e a roupa do varal. Esse é um trecho de Brilha Sol, que é a faixa título do disco de retorno da Giovana, gravando o disco Brilha Sol depois de mais de 30 anos desde o seu último CD. A gente vai para São Paulo para falar do disco Dentro, do Fernando Salem, lançado no dia 27 de novembro de 2020. Aí, assim, tem no site dele tá a informação como sendo o terceiro álbum solo. Na distribuidora, a Trattori é que faz a distribuição do disco, a informação tá como sendo o quarto álbum solo dele. Mas enfim, o que importa mesmo é que Dentro é um disco muito legal, vale a pena ouvir, um disco que também tem participações especiais e parcerias, por exemplo, com o Marco Suzano, com o André Abujanra, e é mais um trabalho autoral aí do Fernando Salem, vale a pena conferir, tá disponível nas plataformas de streaming. Aí eu rodo pra vocês um trechinho da faixa título. Se falo, me calo ou enfrento, concentro ou sei, declaro no escuro do dentro de você. Um trechinho aí de Dentro para vocês ficarem com vontade de ouvir esse álbum do Fernando Salem. E se o André Abujanra faz participação especial no trabalho do Fernando Salem, ele, André Abujanra, também lançou o disco em dezembro, aí, no dia 11 de dezembro de 2020, saiu Emidoinã, A Alma de Fogo, que é o segundo disco autoral do Abujanra em 2020. Ele lançou um outro trabalho bem bacana também, mas esse aqui, Emidoinã, que foi lançado em dezembro, ele é uma obra que conta uma história usando simbologias com deuses egípcios, personagens mitológicos, seres imaginários. Enfim, é um disco bastante interessante, bem legal de se ouvir e que tem aí canções incríveis como A Batalha Fantástica, que a gente ouve um trechinho agora. A morte existe para a vida renascer, a vida existe para a morte existir. Pode matar, primeiro pode destruir, a matéria some, mas a alma nunca deixa de existir. Tem fogo queimando, tem alma gritando, tem homem morrendo, tem morte no ar. Geleira derretendo e a água fervendo no mar. Tem fogo queimando, tem alma gritando. Esse é um trechinho então da Batalha Fantástica, faixa do disco Emidoinã, A Alma de Fogo, do André Abujanra. E agora a gente chega no Rio Grande do Sul para falar do disco Valentia Tempo Voz, do Pablo Lanzoni, lançado no dia 27 de novembro de 2020. O Pablo Lanzoni conversou com a gente e fala um pouco aí sobre a concepção deste álbum, a sonoridade dele, o processo de produção. Diga aí, Pablo. Oi, gente. Aqui é Pablo Lanzoni e é um prazer participar desse espaço, neste que é um momento tão especial, já que no último 27 de novembro lancei meu segundo álbum de estúdio, Valentia Tempo Voz. Um projeto lindamente produzido pelo craque uruguaio Dani Lopes, mixado aqui em Porto Alegre no Transcendental Áudio pelo Léo Brast e masterizado por Felipe Tschauer lá em Miami. O projeto gráfico, que está incrível, é da Vitória Proença, que também assina toda a campanha de lançamento. O álbum investe sobre aquilo que a gente pode chamar como a novíssima música popular brasileira e bebe também de outras vertentes, privilegiando o diálogo entre minha voz e meu violão e o trio A Ponte, que é formado por Fernando Spilari nas teclas, Dado Silveira na bateria e Gabriel Nunes no contrabaixo. Além deles, há Zé Ramos, Nico Ibarburo, Roger Scarton, Ricardo Taufer e meu querido amigo Alexandre Vieira. Isso mencionando apenas os instrumentistas, pois nas vozes há outras participações especialíssimas, como da Paula Kirst, do Richard Serraria, do próprio Dani Lopes e do Zé Cabaleiro. Valentia Tempo Voz foi gravado entre março de 2019
e agosto de 2020, também no Transcendental Áudio, com tomadas adicionais no estúdio Tambor e Arte, do Lucas Kinoshita. O lançamento foi antecedido por 2 singles. O primeiro deles, Valentia Tempo Voz, uma parceria com Richard Serraria e que empresta seu nome ao projeto. E o segundo, Armação, parceria com Carlos Patrício. Outros parceiros cancionistas são Mário Falcão, que assina comigo o tema Imensidão, e Dani Lopes, que é coautor de Em Movimento. Penso que nossas referências, por vez ou outra, aparecem em nossos trabalhos, com mais ou menos força. E aqui deixo registrado que um dos mares por onde navego foi assinalado na letra de Manhã de Sol. Abre aspas. Manhã de som para quem cantou Ramil a noite inteira sob o céu. Fecha aspas. É possível que existam indícios de outros mares, de outras forças, de outros sons que me habitam ao longo do álbum. Mas aí eu deixo para quem ouvir. Eu tô super feliz com esse disco e, sobretudo, feliz com a possibilidade de partilhá-lo. Grande abraço para todo mundo. Só a longura da voz abarcará a ambição. Abrigo é um braço do tempo. E aí a gente ouviu um trecho de Valentia Tempo Voz, faixa título desse disco do Pablo Lanzoni, que conversou com a gente, passou o recado, contou um pouco da história do trabalho, um pouco da sua trajetória também. Valeu, Pablo, muito obrigado pela participação. A gente segue por Porto Alegre para falar de Porto, disco do Luciano Kunzler, álbum de estreia dele, ele que também é advogado, mediador e redator, lançou esse trabalho com suas composições. O disco tem produção musical do Marcelo Granja e também tem participações especiais como do Zelito, Carlinhos Carneiro, o Marcelo Delacroix também participa aqui, a Nani Medeiros e o Lico Silveira. Foi gravado por um grande time de músicos e o trabalho pode ser conferido aí nas plataformas de streaming. Porto, do Luciano Kunzler, a gente ouve um trecho da faixa título. Domingo, céu azul, quero distância do centro, enfim me sentir nu dessa vida fútil. Esse é um trechinho aí de Porto, que é a faixa título do álbum de estreia do Luciano Kunzler, que foi lançado no dia 17 de dezembro de 2020, 7ª indicação aqui do nosso Despertador. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar de outro disco de estreia, dessa vez do Lino Teixeira, que lançou Cidade Movediça. Ele que é compositor e pesquisador, traz canções inéditas que contam com uma sonoridade cheia de texturas, camadas musicais, diversos timbres, nesse álbum que apresenta aí essas composições e essas canções com uma estética urbana. Cidade Movediça é o disco do Lino Teixeira, o primeiro álbum dele. Vale a pena dar uma conferida. Para vocês terem uma ideia, eu rodo um trechinho da faixa título. Pó, resto vã, rés do chão, sobra e só o asfalto traz. Aí a gente ouviu um trechinho de Cidade Movediça do Lino Teixeira, compositor, pesquisador carioca, lançando seu disco de estreia, saiu no dia 13 de novembro de 2020. E a gente chega ao 9º lançamento aqui do Despertador com o álbum Resquícios Cromáticos
do quarteto paulistano O Nó, lançado no dia 4 de dezembro de 2020. A banda traz uma sonoridade pop com elementos psicodélicos, tem o uso de sintetizadores, além da guitarra, baixo e bateria. 3 dos integrantes também colocam vozes nas canções, esse que é o primeiro disco do quarteto O Nó. A banda lançou esse álbum de estreia depois de 4 anos de produção até finalizar o disco e lançar neste ano que passou, ano de 2020. Um disco também com muitas camadas instrumentais, com a harmonização das vozes deles, e tudo isso faz com que Resquícios Cromáticos, esse primeiro disco da banda O Nó, se torne aí um disco, é aquele disco que a gente ouve e quando ouve de novo percebe novos elementos, percebe coisas que tinham escapado na primeira audição, e quando ouve de novo, novamente se percebe novas nuances. É um disco que a cada ouvida ele vai modificando e a gente vai, digamos, que conseguindo saborear melhor a cada audição. Para vocês terem uma ideia dessa sonoridade, eu rodo um trecho de Vultos do Mar. O vício na ilusão de te ter aqui, nem mesmo preenche o vazio. Na vida que a voa, sem um território sequer, em eterno trânsito. Esse então trechinho de Vultos do Mar, faixa que está no disco Resquícios Cromáticos da banda O Nó. E agora a gente vai para as 3 últimas indicações aqui do nosso despertador, o 5º despertador. 3 discos instrumentais, começando pelo primeiro trabalho solo autoral do Chico Paixão, chamado Bossa Nenhuma. Chico Paixão, que é de Porto Alegre, e fala com a gente sobre esse primeiro disco, esse primeiro projeto solo, como que ele foi gravado. Fala um pouco dele pra gente aí. Seja bem-vindo ao Despertador, Chico. Salve, Eduardo! Tudo bem por aí? Primeiramente, te agradecer aí por ter incluído o meu disco no Música Tessem aí, teu podcast. Muito obrigado mesmo pela lembrança aí. Bom, vou contar um pouco da minha trajetória musical aqui. Comecei bem cedo na música, né, lá com 8 anos de idade, participando do coral do colégio, né? Eram 32 cantores e eu era um deles lá. A gente começou cantando daí, tocando flauta também. Fiquei uns 4 anos por ali e depois assumi a guitarra, porque tinha uma banda que acompanhava ali o coral, né? E desde então, desde esse tempo do colégio, a música sempre esteve presente assim na minha vida, né? A partir daí mesmo, começamos a formar bandas, né? Coisa mesmo de guri, de colégio e tal, participar de festivais, né? E sempre fui bem eclético, assim, gosto de quase todos os tipos de música, assim, né? Costumo dizer que eu gosto de música boa, né? Não, independente do estilo, eu sou um apreciador da boa música. E aí o tempo foi passando, né? A gente fui tocando em bastante bandas, projetos. Aí ultimamente os trabalhos que eu estou participando nesse momento é a Fancalister, né? Que é uma banda instrumental de Porto Alegre, que tem 3 discos lançados já. Já temos uma carreira assim bem consolidada. Participo também do Tributo a Tim Maia, que é uma banda que faz bastante shows, né, e tal. E participo também da Ultraman, na qual eu entrei em 2013, depois que a banda parou por 5 anos. Eu acabei assumindo as guitarras na volta da banda. E aí a gente sempre tem, né? Acho que todo músico tem o sonho aí de lançar um trabalho próprio, né? Acho que no fundo todo mundo quer, mas às vezes inviabiliza, porque
né? Acaba tendo que fazer tudo meio que sozinho, assim, né? Tem que assumir vários lados, várias responsabilidades. Como esse ano foi um ano atípico, eu consegui juntar essas forças aí. Eu já tinha as músicas compostas há uns 4, 5 anos atrás e consegui gravar elas, né? Botá-las no papel, ir para o estúdio, gravar. Foi um processo lento, um pouco demorado e tal, mas também eu não botei nenhuma pressão assim para ficar pronto logo, né? Foi uma coisa bem natural assim que foi acontecendo. E aí consegui gravar, mixei tudo, e como esse ano foi todo mundo em casa, né, essa coisa do isolamento, eu acabei conseguindo lançar. Fiz um plano de lançamento, né, onde eu lancei 3 singles. Lancei um em julho, depois lancei um em agosto e acho que o outro em outubro ou novembro, com 3 clipes. Esses 3 clipes estão lá no YouTube, né? 3 clipes que ficaram muito bonitos. E aí em dezembro, no dia 11, eu consegui finalmente lançar o disco inteiro, né? Em todas as plataformas digitais. Ainda não consegui fazer o disco físico, né? Tanto pelo isolamento, quanto também pelo lado financeiro. Mas, se tudo der certo, eu pretendo ainda lançar esse material em vinil. E é mais ou menos isso. Estou muito feliz aí com esse lançamento. É um sonho realizado, né? Então, só tenho a agradecer a todo mundo que ajudou, que participou, né? E que, de alguma forma, ajuda a fomentar a música aí, né? Não só aqui no Brasil, mas como pelo mundo. Tá? Vou citar rapidamente os integrantes que gravaram comigo. É o Diego Silveira na bateria, o Everton Velasquez no baixo, o Leonardo Boff no piano, o Felipe Santos na percussão, Matheus Mapa na flauta, Rodrigo Ciervo no saxofone, Renato Dalago no trompete, o Williams Rocha no trombone. E o disco ainda teve algumas participações especiais, que foi o Eduardo Bisonho, gravou órgão e pianos numa música, o Jorginho do trompete, gravou também numa música, o Leandro Rodrigues gravou trompa numa música, e o Matheus Kleber, que gravou acordeon numa faixa. Fora isso, tem a Aline Stoffel, que fez todo o planejamento para mim, e divulgação, e lançamento, e assessoria. O Christian Jung, que foi responsável por 2 dos videoclipes, que é um grande amigo também e me ajuda bastante nos meus processos aí de criação e tal, e de elaboração de material. E é mais ou menos isso, Eduardo. Te agradeço demais, viu, aí pelo convite aí, e sucesso e vida longa aí ao projeto. Grande abraço e feliz 2021 a todos. E a gente ouviu aí um trechinho de Tanto Quis, que é a faixa que está no disco Bossa Nenhuma, do Chico Paixão. O Chico que falou com a gente também, contou pra gente um pouco a história desse primeiro trabalho. Muito obrigado pela tua participação, Chico, parabéns aí pelo teu trabalho também. E a gente agora vai para São Paulo, mas para o interior de São Paulo, em Campinas. É de lá que vem o Victor Polo, compositor e violonista, que também lançou seu primeiro álbum em 2020, Violão de Afetos. São 12 composições, todas elas autorais, escritas para violão solo. O Victor Polo aí que inicia então a sua trajetória fonográfica com o Violão de Afetos e se mostra aí um grande compositor, grande arranjador também. Um disco muito bacana, especialmente para quem gosta, para quem curte a sonoridade do violão. Para ter uma noção aí desse som do Victor Polo, a gente ouve Branca e Dourado.
Esse aí um trechinho de Branca e Dourado, faixa que tá no disco Violão de Afetos, do Victor Polo, lançado em 27 de novembro de 2020. E para finalizar os 12 lançamentos, outro disco também lançado em 27 de novembro de 2020 é o álbum Elo, do Vitor Arantes Quarteto. O Vitor Arantes, que é pianista, arranjador e compositor, lançou esse disco com o quarteto que leva o nome dele. O Vitor Arantes, ele começou a estudar piano com 9 anos, piano erudito. Depois ele passou do erudito para o popular, tocou na Orquestra Jovem Tom Jobim por 2 anos. E aí ele queria, montar um quarteto para registrar e divulgar o trabalho. Os 4 integrantes, além do Vitor Arantes no piano, Matheus Mota na guitarra, Gabriel Borim no contrabaixo acústico e o Jonathan Góes na bateria, os 4 foram alunos da EMESP. Pra gente ouvir um trechinho aí desse disco Elo, eu rodo a faixa Alma. Esse foi um trechinho de Alma, faixa que está no disco Elo, do Vitor Arantes, disco com 4 faixas, uma delas composição do Hermeto Pascoal, as outras todas autorais, fechando aí com o Vitor Arantes Quarteto, disco Elo, as 12 indicações do Musicatessen Despertador, que falou desses lançamentos de novembro e dezembro de 2020. E era isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esses trabalhos. Claro, outros grandes lançamentos tivemos em novembro e dezembro de 2020, aqui é uma seleção que a gente faz dentro, de toda essa riqueza que a gente tem de lançamentos da música contemporânea, de artistas independentes, de artistas da nossa atualidade. Espero que vocês tenham curtido esses 12, mandem suas sugestões. E para finalizar aqui este Despertador, eu vou deixar com vocês um trechinho de uma música do primeiro EP do duo Departamento D, que é o duo do qual faço parte. Eu com o meu parceiro Rodrigo Demarte na bateria, ele bateria e vozes, eu guitarra e voz. Esse primeiro EP traz 3 faixas, as 3 autorais, 2 em inglês, uma em português. Todas as letras são do Rodrigo Demarte, as músicas das canções em inglês são de minha autoria. O Demarte assinou a música também da faixa em português, um trabalho que foi lançado no dia 1º de dezembro de 2020, foi gravado grande parte em home studio, com supervisão do Rodrigo Reinheimer, teve participação também do baixo do Daniel Cuca Moreira, das bandas Doidivanas e Água de Melissa. Espero que vocês curtam esse primeiro EP, que teve mixagem do Rodrigo Demarte, produção musical também dele, com a masterização do Marcos Abreu. E vou deixar um trechinho da faixa em português, que se chama Minha Cabeça Vai a Mil, música e letra do Demarte, que também canta nessa faixa. Espero que vocês curtam e procurem a gente também, ouçam o EP que está disponível em todas as plataformas de streaming. Tá certo, pessoal? Até mais! Minha cabeça vai a mil, minha cabeça vai a mil.